jogos eletrônicos e aprendizagem. Será que combina? Olha, para responder essa pergunta e para a gente discutir a respeito desse assunto, nós convidamos a professora Adriene Stephanie, que é mestre na linha de Mídias, Educação e Comunicação. Adriene, seja bem-vinda ao Conexão Unipam, um prazer tê-la aqui. Obrigada, Larissa. Fico muito feliz com o convite. É sempre bom estar aqui com vocês. É um prazer enorme, principalmente para falar de um tema que é muito polêmico, né, Adriene? Muita gente tem preconceito com esportes, com quem joga jogos eletrônicos. E, na verdade, a gente sabe que existe um mundo ali por trás, onde rola muito dinheiro, muito treino e também aprendizagem, né? Eu quero que você explique para a gente como que esses jogos eletrônicos podem beneficiar, do ponto de vista da aprendizagem, aquela pessoa que já tem esse contato desde a infância. Larissa, a gente está vivendo um momento de revolução, na verdade, né? Aquela concepção de jogos que a gente tinha há décadas atrás foi por terra. E jogo hoje, dentro de uma perspectiva de gamificação, ele traz aí a modelagem de capacitação profissional, modelagem de aprendizagem, de aperfeiçoamento de técnicas, né? E claro, com esportes a gente tem aí novas profissões surgindo, né? Então a gente tem toda uma cadeia produtiva atrás do esportes e claro que a educação não poderia ficar de fora disso, né? Então a gente tem uma concepção de jogos e educação muito forte na atualidade, que está exigindo uma virada de mindset dos professores, dos alunos e também dos pais. Isso é muito importante, né? Para a gente não ficar pegando no pé e entender melhor, eu quero que você fale para a gente o que a pessoa ela pode aprender, né, no jogo eletrônico, que ela pode levar aí para a sala de aula, para a vida dela profissional, para a aprendizagem mesmo. Larissa, a gente tem diversas potencialidades quando se trata de jogos, né? O importante é você conseguir potencializar o uso do jogo, a dinâmica do jogo, de acordo com a faixa etária. Então, na educação infantil, o jogo lúdico, cores, formas, ele tem uma tendência de um registro visual muito positivo para a criança. Quando a gente pega no ensino fundamental, a gente tem uma perspectiva de, além, é claro, do desenvolvimento da coordenação motora, de concentração, uma grande dificuldade que a gente permeia em sala de aula, que é o trabalho em grupo. Então, quando a gente fala de esportes, né, dos jogos online, a gente tem essa possibilidade de interação com diversas pessoas jogando a fim de um propósito único pelo mundo todo. Então, acaba quebrando essa ideia e potencializando a sociabilidade das crianças, né? Perfeito. E dá para aprender um pouquinho de tudo, né? Dá para aprender inglês, dá para aprender outras línguas para comunicar com outro jogador, sei lá, que fala espanhol e etc. O que mais que dá para aprender, Adriene? Olha, é um universo, né? A gente tem aí, a gente sabe que o potencial de novas línguas é gigantesco, mas a gente vê a ideia da lógico-matemática muito presente, além, é claro, da concentração e da habilidade de previsibilidade, de raciocínio de várias etapas à frente, né? Antecipar situações. Isso acaba causando um engajamento que pode ser aí canalizado para diversas áreas do conhecimento e não especificamente só para o entretenimento. Perfeito. Tem gente que acaba aprendendo um monte de nome de países, né? Super curiosidade, assim, conhecimentos gerais também. E isso é bacana, né, dessa interação, né? Muito, Larissa. Abrir, né, a casa, ele tá ali num quarto, jogando no game na frente do computador, do celular, mas ele tá com a janela para o mundo, né? Então, conhecer várias temáticas, várias possibilidades, é uma janela para o mundo, o jogo, sim. Legal. E você falou aí a respeito de que cada vez mais universidades, escolas, elas tentam trazer esse mundo da gamificação, do game, para a sala de aula, né? Agora na pandemia surgiram vários movimentos, teve até a universidade que, como ia ter jogos universitários, resolveu fazer tudo por meio eletrônico. Como que está funcionando esse panorama atual? Larissa, duas coisas são muito importantes e a gente vê essa virada desse preconceito que se tinha antigamente com os jogos para essa nova perspectiva. O primeiro é essa potencialidade dos jogos para aprendizagem mesmo, incorporar os jogos dentro de conteúdos específicos, né? Então, deixa de ser só entretenimento, eu passo a incorporar conteúdos e também as próprias plataformas digitais, né? Então, para aqueles gamers, né, o Twitch, o Discord, são plataformas aí que são povoadas pelo mundo game, onde os grupos discutem e se relacionam. E, de repente, com a pandemia, inclusive universidades federais que não dispunham aí de um ambiente virtual formatado para ensino e aprendizagem, eles passaram a utilizar
essas plataformas para a interação e para a sala de aula do aluno. Então é muito bacana a gente conseguir trazer para o contexto acadêmico essas várias possibilidades que o mundo gamer traz. Chama muito a atenção, né? Porque para a pessoa que às vezes ela está dentro de casa, o aluno, pensando no ponto de vista dele, e ele poder utilizar a mesma plataforma que ele usa para jogar, para aprender, né? Isso é muito massa. Larissa, e isso é um disparo fundamental no processo de ensino e aprendizagem. Quando o aluno ele se sente ativo e participe, né, do processo de ensino e aprendizagem, ele se sente mais confortável e ele se sente motivado, né? Então é um gatilho excelente para o processo de ensino e aprendizagem, sim. Perfeito. E lembrando que a gente está falando aqui não só de jogos educativos, mas de qualquer tipo de jogo, né? Todos eles podem, né, de alguma forma, trazer um aprendizado. Agora falando, Adriane, a gente está falando aqui muito a respeito dos benefícios, né? Mas quando isso pode oferecer algum risco para o jogador, para o aluno, para o profissional? Larissa, eu acho que assim como qualquer outra atividade, tudo em excesso, né, acaba acarretando aí malefícios. Mas assim, a gente percebe que o excesso de jogos, assim como o excesso de qualquer outra atividade, pode acontecer independente do contexto, né? Mas eu acho que o olhar atento para o número de horas que se joga e a relação daquela criança, sobretudo a criança e o adolescente, com os demais familiares, em detrimento de estar só jogando, é um gatilho para se ter atenção. Mas, na verdade, a gente sabe que esse tipo de situação pode acontecer em qualquer contexto, não só em jogos. Perfeito. E agora quero só para finalizar que você deixe uma dica para quem é professor, para os pais, né? O que eles podem fazer para integrar, então, os jogos eletrônicos à aprendizagem? Larissa, eu acho que a dica é entrar no universo, né, do seu aluno, entender o que é a gamificação, o que é a mediação tecnológica, conhecer a ferramenta e potencializar esse uso da ferramenta, né? Os docentes precisam estar abertos a essas novas tendências e tecnologias e potencializar isso para o aprendizado. E quanto aos pais, eu acho que a parceria de estar próximo aos filhos, entendendo o que é o jogo, quais as potencialidades, isso é muito efetivo, né? E quem sabe também já há uma tendência no mercado, entender que o esportes pode ser sim uma profissão e que traz aí reconhecimento dentro de uma perspectiva profissional. Então é bastante interessante você estar próximo ali, entender as potencialidades e por que não apoiar os filhos nessa jornada. Perfeito, Adriane, muito obrigada pela sua participação, eu adorei. Eu que agradeço, Larissa. Um abraço. Isso aí, gente. Olha, espero que vocês tenham gostado. A gente deu aí muitas dicas, falamos a respeito de benefícios. No próximo bloco, a gente continua falando a respeito de esportes, de jogos eletrônicos. Não saia daí, porque já já eu volto com mais.